eu lembrei, já não daria tempo de sair na revista ou no Videira News, mas tem um trabalho que eu faço. Eu comecei em 2012 um trabalho com empresários, profissionais liberais e autônomos, chama Empreendedores Radicais. Quem já ouviu falar? Levanta a mão. Aleluia. Quem nunca ouviu falar? Levanta a mão. Aí, tem gente que não sabe. Então, se você é empresário, profissional, liberal ou autônomo, você deve... Carley, está na projeção aí, projeta o número do meu celular aí, rapidão. Então, você deve mandar uma mensagem, porque nós temos grupos no WhatsApp para esses irmãos, para que possam interagir entre si, comprar um do outro, ajudar um ao outro, dar dicas, uma série de ações. Sem falar que nós temos uma agenda de encontros ao longo do ano, onde nós ministramos, damos testemunho, dicas e fortalece o network entre os irmãos. Tem sido uma grande bênção. Então, se você é empresário, profissional, liberal ou autônomo, me manda uma mensagem falando, pastor, me põe no grupo de empresários. Em contrapartida, logo depois que nós criamos o trabalho com empresários, eu vi uma necessidade de fazer algo também com os desempregados. Por quê? Porque, por estar em contato com tudo isso de empresário, eles sempre me pediam indicação de pessoas para trabalhar, eu ia indicando, mas confiado na memória, às vezes eu esquecia de alguém que estava precisando. E também com a crise que o país enfrentou e tudo, na hora que a gente viu, tinha muitos irmãos desempregados. E aí, em janeiro do ano passado, nós começamos uma ação, que é a Força Tarefa Empregos, atrelada aos empreendedores radicais, onde todos os desempregados me mandaram mensagem, salvei o contato, criei grupos, incluí eles lá dentro, e aí todas as vagas de emprego que os empresários têm, eles me mandam e eu divulgo no grupo dos desempregados. Quando nós começamos, presta atenção agora que é um testemunho poderoso, quando nós começamos, nós tínhamos 3.200 desempregados na videira em Goiânia. É muita gente. Se pegar pela média nacional, estava dentro da média, mas nós não estamos aqui para ficar dentro da média de coisa ruim, amém? E aí o que acontece é que de lá para cá nós já conseguimos emprego para 2.200 irmãos, para a honra e glória do Senhor, aleluia. E nós começamos então esse ano com 1.000 irmãos, em média, 1.000 e uns quebradinhos, que ainda estão desempregados. O nosso alvo é que até metade do ano não haja nenhum desempregado no nosso meio, mas não é porque nós vamos expulsar eles da igreja, porque nós vamos arrumar emprego para eles. E se alguém perder emprego, em no máximo 30 dias vai conseguir recolocação em nome de Jesus, porque nós não estamos aqui para depender do governo, de seguro-desemprego, nada disso, amém? Glória a Deus. Então, se você está desempregado também, está aí o meu número, você deve anotar e me mandar mensagem e especificar, pastor, me coloca no grupo de desempregados, amém? E aí a última coisa, você deve me ajudar também. Se você sabe de qualquer vaga de emprego, teve acesso, passou no lugar, viu o impresso, viu algum anúncio, ou na sua empresa está contratando, me manda, tira uma foto, salva, me manda também pelo WhatsApp, porque daí essas vagas a gente envia para os irmãos, e eu creio em nome de Jesus que logo mais nós vamos encerrar esse assunto, não vai ter desempregado mais. Você está comigo? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, estou aqui, e o que eu vou falar para você vai ser uma grande bênção, porque vai te ensinar a viver algo poderoso, poderoso. Você vai aprender a ouvir a voz de Deus, amém? E essa primeira notícia que eu quero te dar é isso, é que Deus fala sim com você. Você vai ouvir, vai aprender e vai desfrutar disso ao longo da sua vida. E sabe, logo quando eu tive uma experiência com Deus, a primeira vez que eu posso falar que eu ouvi Deus falando comigo, me marcou, foi algo tão poderoso, nunca mais com certeza eu vou esquecer. Eu sei que você já pode ter tido algumas experiências e algumas situações onde você pode falar, não, Deus falou comigo, eu tenho clareza, foi Deus que falou comigo, mas hoje aqui nós vamos pôr no papel, organizar as ideias, te passar o trem mastigadinho, para que então você possa ruminar depois ao longo dessa semana na célula, e que você viva isso como um estilo de vida, como alguém que ouve constantemente o Senhor, amém, irmãos? Então essa primeira afirmação de que sim, Deus fala com você, é algo que para o mundo é extremamente arrogante. Para quem não tem uma experiência com Deus, para quem não nasceu de novo, para quem não tem o Espírito habitando dentro dele, quando ele ouve um crente falando, Deus falou comigo, você acha que ele acha bom? Ele olha e fala, arrogante, que negócio é esse? Deus falou. Né? E também é um contraponto que pode ser usado para confrontar essa pessoa.
Porque quando você está pregando o evangelho para alguém, o que muitos ímpios falam? Eu já tenho Deus no meu coração. Não falam? É bonitinho, gracinha. Aí você pergunta o quê? É mesmo? E que dia que ele entrou? Aí ele fala, não, eu já nasci com Deus no coração. Eu falei, uau, que algo extremamente antibíblico. E aí você fala, querido, não é assim que funciona não, não é bagunçado desse jeito não. João capítulo 1, versículo 12, deixa bem claro que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se você não receber Jesus, você não é filho. Se você não é filho, você é criatura. E como criatura, não tem como você ouvir o Senhor. Por quê? Porque o seu espírito está morto. Um exemplo grande disso, de que Deus não relaciona com mortos, eu sempre gosto de usar isso como exemplo, é naquela passagem de Jesus por aquela cidade famosa, que depois Hollywood fez muitos filmes baseados nisso, que é a Zumbilândia. Vocês viram isso na Bíblia? Jesus passando pela Zumbilândia, cidade dos mortos-vivos. Vocês já viram muito filme de zumbi, não viram? O que é um zumbi? Alguém que morreu e esqueceu de deitar, né? E fica lá andando pela cidade. O povo assiste The Walking Dead e fica enlouquecido. E aí Jesus passou por essa cidade. Como assim, pastor? Que loucura é essa? É porque teve uma hora que Jesus estava passando por um local e um jovem veio seguir ele e falar, não, eu quero ser seu discípulo, estamos juntos, é nós, vamos que vamos, vai ser poderoso. Aí Jesus falou, não, então fechou, bate aqui, é nós, vamos, nós estamos indo para outra cidade. E aí o que ele falou? Jesus, espera aí só um minutinho, é porque o meu pai acabou de morrer, deixa eu ir lá enterrar ele e eu já volto para te seguir. O que Jesus responde para ele? Deixa os mortos enterrarem os mortos. É Zumbilândia. Agora imagina a cena, o zumbi com o caixão na mão, carregando. Aí chega lá, joga na cova, a tampa do caixão abre e sai o pai dele lá também, zumbizão. Então presta atenção, não é isso, é lógico que não é isso. Mas é porque aos olhos de Deus, aquelas pessoas que estavam vivendo sua própria vida desconectadas do Senhor, que não nasceram de novo, como que elas estavam? Mortas. E essa é a realidade de alguém que não nasceu de novo. Se você não entregou sua vida para Jesus, não aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, eu tenho que te dar essa notícia. Aos olhos de Deus, você está morto. Mas o que está morto? Está justamente aquilo que morreu quando Adão pecou. O que a palavra diz? Que se comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente, fala alto comigo, morreria, ia morrer. E aí, o que aconteceu? Adão e Eva comeram. Eles caíram duro para trás na mesma hora? Não, mas o espírito deles morreu. Acabou a comunicação, o contato com Deus, porque Deus é espírito. Deus relaciona conosco através do espírito. Aí você fala, não, pastor, aí não vale. O salário do pecado é a morte. Se comesse do fruto ia morrer. Eles comeram e não morreram, ainda conversaram com Jesus, viveram, tiveram filho. Pois é, e eles estão por aí ainda hoje? Quem já viu Adão e Eva por aí? Não, por que eles não estão por aí? Por quê? Fala alto. Morreram. Aí você vai, mas morreu depois, não vale. Que não vale, filho. Morrer não fazia plano, não fazia parte do plano original de Deus. Deus não nos fez para morrer. Deus nos fez para a eternidade junto com Ele, amém? E o que é eterno em nós hoje? O nosso espírito. E aí então, o homem caído, ele nasce já com o seu espírito morto. E quando você tem uma experiência com Deus, quando você aceita o Senhor Jesus, aí esse salário do pecado que estava reservado para você, que é a morte, você crê que foi depositado sobre Jesus na cruz. O que acontece com você? Se a sua morte que estava reservada para você, você crê que foi depositada sobre ele, aí a vida dele agora vem sobre você. Você é vivificado. Seu espírito agora faz parte desse novo conjunto da obra aí maravilhoso, perfeito, que é a sua pessoa, e que agora tem intimidade, tem contato, pode se relacionar com Deus. Mas é lógico que você já percebeu que esse novo nascimento não diz respeito à sua carne, porque o que nasceu de novo foi o seu espírito. Tanto que você nasceu de novo, teve uma experiência com Deus, mas a lata continua a mesma, né? Não mudou. Pelo contrário, eu particularmente, eu dei uma encorpada depois que eu converti, assim, umas medidas extrapoladas, assim. Porque crente come que é uma maravilha, aleluia.
Glória a Deus. Então volta para cá. Na medida que você entende, então, que o seu espírito estava morto, nasceu de novo, e agora você pode relacionar com Deus, você então tem que começar a relacionar com Ele. Só que algo muito terrível é você ter tido uma experiência com Deus, ter nascido de novo, mas não estar vivendo uma vida de relacionamento com Deus. Presta atenção, eu gosto muito de praticar uma fé simples. Fé simples. Para mim é simples acreditar que se Deus disse, haja luz e o sol passou a existir, pronto, eu acredito nisso. E aí eu falo, um Deus que só de falar o sol passou a existir, você acha que se ele falar, haja solução para o seu problema, o problema vai continuar lá? Não, o problema vai ser resolvido. Então a minha oração é sempre assim, uma oração conectada com Deus de maneira simples. Quer outra coisa simples? Você acredita que o Senhor pode curar alguém que tem problema de audição? Amém? Você acredita que Deus pode curar alguém que tem problema de fala? Alguém que é mudo, alguém que é surdo, pode ser curado pelo Senhor? Amém? Aí agora você acha que ele não fala? Ou que ele tem problema de audição? Se Deus cura o mudo, ele não é mudo, querido. Ele cura o surdo, ele não é surdo. Então quando você fala com ele, sendo filho dele, ele ouve a sua oração. E o versículo que eu li para vocês agora há pouco de 2 Crônicas fala que ele está com os ouvidos inclinados para te ouvir. Que maravilha um negócio desse. Aleluia. Você tem noção do privilégio que é isso? Você tem um Deus que não é só Deus, ele também é seu Pai. E aí o acesso, o caminho para ele está totalmente liberado e disponível. E quando você fala com ele, ele está olhando para você com o ouvido inclinado para te ouvir totalmente. Que é isso? Poder de Deus demais, amém? Só que aí qual que é a outra notícia? É que ele também fala com você. A grande questão é que talvez você fala muito com ele, mas não o ouve na mesma medida. E hoje, em nome do Senhor Jesus, Deus vai te fortalecer em revelação e entendimento para que você passe a ouvir o Senhor falando com você. Porque na medida que você fala com ele, acredite, o desejo dele é te responder. Cada uma das suas orações. Não é que você fique confuso, clamando, um dia, talvez, porém, entretanto, todavia, eu vou conseguir descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida. Porque, presta atenção, sabe uma das piores coisas na vida de uma pessoa, que é o pior desperdício que uma pessoa pode viver na vida? Olha aqui para mim, o pior desperdício é quando você gasta tempo procurando algo que você já tem. Vou dar um exemplo. Além de mim, quantos loucos estão aqui que às vezes está com o celular no bolso e fica procurando o celular para sair de casa? Quem usa óculos é um pouquinho pior, é um pouco mais louco, porque o óculos está no rosto, preso na orelha, fazendo peso no nariz. Ele só está enxergando através desse óculos. E às vezes ele está procurando óculos. É uma loucura, eu vejo e eu falo, não, tem que internar, já era, tadinho, não tem jeito mais. Passou do limite. É um desperdício, às vezes você gasta 5 minutos, você tem que sair de casa, você já está atrasado, a chave do carro está no bolso, você está procurando a chave. Esse tempo acabou, foi um desperdício total, absoluto, não volta mais. Eu falo isso para quem acredita, por exemplo, que perde a salvação. Ele está gastando a vida com o maior desperdício que existe, procurando algo que ele já tem. Olha o tanto que o diabo é perspicaz e consegue convencer as pessoas a gastar todos os dias da vida deles em busca da salvação, sendo que eles já receberam quando creram. Eu, particularmente, sou uma pessoa muito próxima a mim, com um vínculo de sangue, não vou expor quem que é, porque depois ela vai assistir, vai ouvir essa pregação, mas que acreditava, eu creio que ela parou de acreditar já, que perdia a salvação. E aí quando eu ia conversar com ela, eu já chegava perguntando, tudo bem, está muito cansada? Cansada, por quê? Porque deve ser muito cansativo fazer o trajeto do céu para o inferno várias vezes ao longo do dia, a distância é longe, você deve estar exausta. Aí eu ficava, vai brincando menino, não brinca com coisa séria, porque você vai ver naquele dia. Aí eu, tá bom. Tem muitos que acham que são salvos, que vão para o inferno. Eu falei, então, muda, acaba a brincadeira, não brinco mais não. Aí na próxima vez, olha eu brincando de novo. Mas é um desperdício, por quê? Porque ao invés de gastar os dias para fazer a vontade de Deus, para servir o Senhor,
para alcançar outras pessoas, para se preocupar com outros, está gastando a vida focado só em si mesmo para garantir a sua salvação. Você acha que Deus quer que você viva assim, meu irmão? Você acha que Deus quer que você viva oprimido, questionando toda a vida? Será que eu estou salvo? Será que eu não estou salvo? Será que Deus está feliz comigo? Será que Ele não está feliz? O que Deus quer para mim? É B. Não, Deus não quer que você viva uma vida de indecisões. Deus quer que você pergunte e Ele te responda. Deus quer que você ouça a voz dEle com clareza e viva feliz os seus dias. Aleluia! Glória a Deus! É porque tem gente que eu fico encabulado tanto que ele precisa de sinais. E acaba fazendo umas burrices nível hard. Por quê? Porque tem uns tipos de oração perigosos. Você quer que Deus te ame, irmãos? Deus quer te guardar, mas Ele quer também te ensinar. Aí tem irmãos que falam, vou fazer uma viagem de carro, 3.000 quilômetros, vai ser maravilhoso, não tem problema nenhum, pode ir, está de boa. Mas aí ele fala, agora eu não sei se Deus quer ou não que eu faça essa viagem, que eu vá de carro ou não. Aí o que ele ora? Senhor, se não for da tua vontade, que aconteça alguma coisa. O que você acha que vai acontecer, querido? Uma nuvem vai escrever, não vá de carro? Aí ele fica, aí o carro deu problema, quebrou, fundiu o motor. Aí é Deus falando comigo. Você topeira assim lá longe, moço. Olha o prejuízo agora para consertar o motor do carro. Não precisava passar por nada disso. Entendeu? Não, vive em paz, relaciona com Deus, pergunta e Ele vai te responder, amém? Mas o problema é que você precisa primeiro entender que você é alguém que tem a mesma natureza que o Senhor. Por quê? Porque a comunicação não é possível quando a natureza não é a mesma. Você quer um exemplo disso? Homem com cachorro. Não tem como, por mais que adestra, e ele aprende a deitar na hora que manda deitar, a levantar na hora que manda levantar, a fingir de morto, mas a comunicação não existe como você imaginaria que poderia existir. Por mais que você pegue amor no bichinho, né, bonitinho, aquela coisa toda, mas não é a mesma natureza. Você nunca pode duvidar disso. Você tem a mesma natureza de Deus. Você é um espírito que possui uma alma e habita num corpo, amém? Quem já fez excursão aqui, levanta a mão. Lembra disso? O que você é? Um espírito que possui uma alma e habita num corpo. O seu espírito é literalmente a natureza exata de Deus, que é através dele que você se comunica e relaciona com Deus. Então, se você tem a mesma natureza que ele, se você é filho dele, se você crê nele e fala com ele, é lógico que essa comunicação vai funcionar, amém? Aleluia. Então vamos avançar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, olha o que a Bíblia diz. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então presta atenção, porque se esse texto está separando espírito, alma e corpo, é porque são coisas distintas. Mas existe uma categoria de crente, e muitas pessoas, principalmente ímpios, alguns nem acreditam na existência do espírito, para ele alma e espírito é a mesma coisa, mas está errado, porque cada um tem funções diferentes. E o problema é porque se você não consegue discernir a diferença entre essas três coisas e as funções de cada uma delas, você não vai fluir nela. Olha aqui para mim, você tem outra coisa que também é um desperdício gigantesco. É você ter algo na mão que você não sabe e não usa todo o potencial que aquilo tem. Isso é terrível. Você sabe que hoje os smartphones, eles chupam cana e assoviam ao mesmo tempo, né? Eles são fantásticos, é um negócio assim, extraordinário. Só falta ler seus pensamentos. Né? Ele aprende, né? Tem programas de inteligência artificial que aprende o seu comportamento. E aí acabou, na hora que você pensa em escrever algo, ele já sabe que é isso que você quer escrever e já adianta lá o atalho para aquilo. Meu Deus, chegou uma hora que eu fico até assustado. Falo, né, demônio que soprou no ouvido dele. Mas volta para cá. Um negócio que é um terrível desperdício é quando você tem algo poderoso, mas que você não usa. Um exemplo disso, eu sempre dou esse exemplo, os irmãos que andam comigo há mais tempo, fica quieto e vai ouvir de novo. Encontrei com um amigo meu, um tempo atrás, ficamos um tempo sem encontrar, um bom tempo.
Na hora que eu encontrei com ele, rapaz, quanto tempo, que é isso, que benção. Tá, encontrei, comecei a conversar. Aí ele falou, rapaz, a conversa tá boa, mas eu vou ter que ir embora. Falei, que é isso, agora que nós estamos entrando nos assuntos aqui e tal, eu já querendo pregar. Aí ele falou, não, eu vou ter que ir. Falei, mas o que você tem que fazer de tão importante? Não, eu vou ter que ir no banco para tirar um extrato para ver se um cheque compensou da minha conta. Só que na hora que ele falou isso, eu olhei na mão dele, o que estava na mão dele? Um iPhone. Aí eu olhei, falei, não. Balançando a bochecha assim mesmo, não. Falei, querido, só um minutinho. Peguei o celular dele, qual que é o seu banco? Baixei o aplicativo, qual que é a sua conta, agência, digita aqui a senha, está aqui, ó, vê aqui qual o extrato. Ele, dá para ver o extrato? Falei, dá para ver o extrato, dá para fazer transferência, dá para fazer um monte de coisa. Agora até depositar cheque está dando. Você sabia que está dando para depositar cheque? Alguns não estão sabendo, admite. Você ainda estava indo no banco depositar cheque. Aí o outro, uai, não é para ir mais não? Não é, agora você tira a foto do cheque pelo aplicativo, joga o cheque fora e o dinheiro vai cair na sua conta, aleluia. Deu uma notícia top para um monte de gente aqui agora que não estava sabendo. Mas não precisa se expor não, quem é que estava nesse engano ainda, indo para o banco, pegando fila para depositar cheque. Aí ele falou, não, então bom demais, o cheque compensou, dá para nós conversar mais. E aí continuamos conversando, passou um tempo, ele falou, não, agora eu vou ter que ir mesmo, agora é sério, não dá mais. Muito importante. Falei, o que é que você tem que fazer? Ele falou, eu tenho que correr lá no escritório para ver se responderam o e-mail que eu mandei para eu ver a notícia lá para eu resolver. Sabe quando vai dando um treino, você assim, é o Hulk querendo sair aqui, eu vou segurar ele. Eu estou para avançar nele aqui, eu estou para tomar esse iPhone dele e dar para ele um Nokia 6120, lembra? No Nokia 6120. Capaz que ele ia ficar achando o máximo, porque tem de novo o jogo da cobrinha, né? Talvez que é só isso que ele dava conta de mexer. E aí eu falei, querido, daqui, qual que é o seu e-mail? Digita aqui a senha, tá aqui seus e-mails. Falei, você não pode ter iPhone não, Santo. Você tem que comunicar por fumaça ainda, sinal de fumaça. Telefone sem fio, copinho com barbante. Falei, volta para a idade da pedra, meu filho. Então isso é algo poderoso que ele não está usando todo o recurso. Agora você quer saber? Celular não é nada comparado a você. Nada. Você tem muito mais recurso. Seu cérebro é muito mais potente do que qualquer processador quântico das galáxias. Mas também o seu espírito, e aonde habita o Senhor, tem muito poder, meu irmão. Quando você descobre o poder que habita dentro de você, aí você olha para esses filmes da Marvel, você fala, que Hulk, que nada, moço. Tem algo muito mais poderoso dentro de mim. Que armadura, que nada. Eu estou revestida da armadura do Senhor. Eu estou aqui cheio de Efésios 6 na minha vida, estou com a armadura completa, firmei o golpe depois de ter vencido tudo. Vou permanecer inabalável. Não tem Thanos para vir dar um couro em mim não, moça. Aqui eu tenho o Senhor. Aleluia. Então presta atenção, por quê? Porque se você tem a mesma natureza e tem tudo isso de poder dentro de você, você tem que usar. Você tem que fluir nisso. E uma das coisas já de cara que eu te falo é que Deus fala com você de várias formas diferentes. E uma delas é a respeito da intuição, por exemplo. E essa intuição, ela serve para quê? Ela serve tanto para restringir como para constranger a fazer algo. Um exemplo disso. Quando você quer saber a resposta de Deus a respeito de alguma coisa, ora por aquilo e ora as duas opções. Você vai ver o que você sente, paz ou incômodo por qual dessas opções. Isso já é uma forma poderosa de Deus falar conosco. Por quê? Porque na opção que você sentir paz, a Bíblia diz que a paz em vós é o árbitro. E aí na opção que você sentir incômodo, ficou claro, não é o que Deus quer para você. Eu vou te dar um exemplo disso. Quando foi para eu responder o chamado para virar pastor, eu tinha uma empresa, tomava muito meu tempo, eu era consagrado a ela, literalmente. Era impossível de eu ser pastor sendo dono dessa empresa. Impossível. Escritórios em outros estados, eu tinha que viajar, um monte de problemas, 120 vendedores, que eu acredito que eles tinham um treinamento particular que eles faziam de como dar problema. Eles eram formados, mestrado, pós-graduado em como arrumar confusão. Eu acredito até que eles tinham uma escala
Ó, hoje, então, é você, você e você que está escalado. E eles eram impressionantemente habilidosos para me dar dor de cabeça. E aí, então, Deus falou comigo. Não, você vai ser pastor. Eu tive convicção disso numa experiência, já vou contar ela para você. Só que na hora que foi chegar a porta, assim, a porta, para eu entrar no teste, para virar obreiro, além de eu ter essa empresa, eu ainda recebi uma outra proposta. E nessa outra proposta eu ia ganhar muito dinheiro. Um mega empresário, por conta de um amigo em comum, veio e me fez uma oferta, que ele falou, olha, eu tenho meu negócio dá muitos milhões, e eu vou transformar ele numa franquia, e você foi indicado, então eu vou te dar a franquia, a primeira unidade, vou investir tudo, você vai entrar trabalhando, e eu vou fazer de tudo para você, em pouquíssimo tempo, já estar ganhando pelo menos 50 mil por mês. Com o quê? 50 mil. Faz bem para a pele, para o estômago, para o intestino, para o cabelo, para o sono. 50 mil por mês. Que é isso, hein? Fora que minha empresa já dava. E aí eu falei, esse negócio deve ser de Deus, um negócio desse. Que é isso? Olha que porta poderosa. E aí ele falou, porque eu tenho que investir, que o seu negócio a sua unidade vai servir de modelo para eu poder vender centenas de franquias. Eu falei, não, então, estamos juntos, que hora que nós reúne, como que é, e já participei de reunião, e já fui tomando as decisões, e para mim ficou claro. Que é isso? Negócio desse é de Deus demais, vai me prosperar de uma maneira extraordinária. Vai ser bênção para mim e para a minha família. Aí ele ainda vira e fala, mas é o seguinte, eu não tenho sócio quebrado, não. Então, e também nenhum que mora longe. Eu moro lá no Alphaville, então ainda esse ano você vai ter que estar morando lá também. Eu falei, não. Nossa, que maravilha. Não tem resistência nenhuma com isso. Não, estamos juntos. E aí ele falou, então tá, aí nós reunimos, aí aconteceu algo. Eu foquei tanto na coisa, fiquei tão obstinado com o lucro que daria, que eu esqueci de orar. Para mim, estava evidente, não preciso orar por um trem desse não, hein? Na minha cabeça eu ainda tinha uma frase, diabo não dá dinheiro para ninguém não. Isso daqui é Deus me abençoando. Aí Deus usou uma pessoa. Uma irmã chegou para mim, lá onde eu estava, foi até mim, falou, olha, desculpa, com muito amor e carinho eu quero te falar algo, mas Deus mandou te falar um negócio aqui. Falei, ué, bênção, o que é isso? Pode falar. Aí ela falou, você está no caminho errado. Que história é essa, minha filha? Aí ela falou, ele me mostrou até uma reunião que você estava numa sala assim, numa mesa redonda, com 6 pessoas e tal. Ela foi dando a descrição. Eu falei, meu Deus. Só que ela falou, e na hora que vocês estavam reunidos, a conversa de vocês era algo que não estava alinhado com o coração de Deus. Naquela hora subiu um odor, algo que Deus rejeitou totalmente. Não é isso que Ele tem para a sua vida. Eu falei, pelo amor de Deus, mas isso é profeta coisa nenhuma. Para lá com um negócio desse aí. Eu senti os 50 escorregando pelo meio dos dedos. Que não é 50, você sabe, né? São 600 mil por ano. Em 10 anos, aí você fica doido. Aí eu falei, não, calma aí, ué. Eu não sou uma mula. Deus falou que você vai falar comigo também. Todo arrogante ainda. Falei, então faz assim, eu vou orar. Se Deus confirmar no meu coração, eu abro mão disso. Mas não vou ir por cabeça de profeta, vir chegando assim, fazer eu abrir mão do negócio desse. Irmãos, eu fui orar. Na hora que eu fui orar, eu comecei a orar as 2 opções. Eu vou aceitar esse negócio vai ser bênção, eu vou prosperar. Eu comecei a passar mal. Eu não estava assim sentindo falta de paz. Eu não estava incomodado. Caiu pressão, deu suadouro, né? Soltou intestino. Ficou ruim. Meu Deus. Deve ser algo que eu comi, não tem base. Meu Deus. E aí eu fui, cuidei, tratei, fiz o que tinha que fazer. Deu uma melhorada. Vamos orar outra opção agora. Aí eu fui orar outra opção. Vou rejeitar esse negócio, eu vou responder o chamado, vou ser pastor. Comecei a chorar de alegria. E feliz, e cheio de... E Deus colocando no meu coração tantas coisas que Ele faria na minha vida, no chamado como pastor, e tantas vidas e tudo e tal. E eu ficava, rapaz, esse negócio de ser crente é doido demais. Achei ruim ganhar dinheiro e estou achando bom não ganhar. Como? Meu Deus, que loucura. E aí, acabei de orar, liguei para o cara. Falei, tudo bom, cidadão? Tal, preciso te falar algo.
Falou, pode falar. Falei, não, é porque eu fui orar. E a vergonha de falar. Eu fui orar e você sabe, né? Esqueci de comentar com você, mas eu tenho um chamado para ser pastor. Aí, como que é? Falei, pastor, lá na videira. Aí ele, já viu que ela estava impaciente. Falei, pois é, e eu tô achando que não vai dar certo essa parceria nossa não, tal, Rapaz, esse cara ficou endemoniado pelo telefone. Quem você pensa que é para falar não para mim? Ninguém fala não para mim, você é o vagabundo, é por isso que eu odeio crente, raça maldita. Fiquei chocado, falei, meu Deus, eu ia virar sócio do diabo e não sabia. Estava horrorizado. Falei, que é isso? Imagina se esse trem manifesta depois que eu já estou lá no meio, com a cara enfiada no trem. Aí ele falou, cuidar de gente, você vai tomar dinheiro do povo, seu vagabundo, acabou comigo. Fiquei chocado, falei, você passar bem não, vai pro inferno. Eu falei, eu não vou não, mas você está garantido para lá, miserável. Oh, Deus. Posso testemunhar para os irmãos. Foi um grande livramento da parte de Deus na minha vida. Se eu tivesse ido por esse caminho, não estava aqui hoje. Não estava hoje tendo a história que eu tenho diante do Senhor, cuidando das vidas que Deus me deu, tendo a oportunidade de estar aqui pregando para você, que é algo que eu creio que nasci para fazer, que fui chamado por Deus. E eu posso te falar, foi algo que Deus teve que falar comigo. E falou claramente através dessa percepção aonde? No meu espírito. E você tem esse mesmo canal de comunicação. Ora que Deus vai te responder, através da intuição, que é uma das formas. Mas continuando. Primeira coisa, então, que eu preciso reforçar com você, que é importantíssimo, você entender, então, essa diferença de espírito para alma, para que você não permita que a sua vida seja governada pela alma. Para quem fez excursão, lembra que as funções da alma incluem a mente, vontade e emoções. Tudo que está ligado com mente, vontade e emoções está conectado na alma. E se você permite que a sua vida seja governada por isso, acredite, não vai ser boa a trajetória da sua vida. Se você é alguém que só entra em algo se a sua mente processar e você entender, ou seja, você não faz por fé, você não faz porque crê, não vai ser bom, você vai ser um crente carnal. Alguém que é governado pela alma é um crente que anda pela carne. Mas também, da mesma forma, se você só faz se tiver vontade, também está errado. Você não tem que estar com vontade. Às vezes eu faço tanta coisa que eu não estava com vontade de fazer, mas na hora que eu estou lá fazendo para o Senhor, vem uma alegria poderosa. Quantos aqui não podem testemunhar que já foram para a célula assim, amarrado? Não queria, mas de jeito nenhum, estava cansado, estava isso, estava aquilo, não queria. Mas foi. Quando terminou a célula, como que você estava, irmão? Que é isso? Você estava indignado com você. Como que eu cogitei não vim nesse negócio? Quantas vezes você vem para o culto desse jeito? Eu vou, mas é o seguinte, se não for o pastor Naor pregando, eu vou embora mais cedo. Isso é do inferno, um negócio desse. Não pode ser do céu nunca. Por isso você vai ficar aqui até o final, aleluia, amém? Mas também ser governado pelas emoções. Ou seja, se eu arrepiei tudinho aqui, é porque Deus está aqui. Se eu chorei, então, aí Deus está aqui demais. Irmãos, lágrima e arrepio não é sinônimo de presença de Deus, não, querido. Se fosse assim, cada uma das aulas da minha professora de matemática miserável, eu tinha uma experiência com Deus, porque ela fazia questão de passar o trem no quadro assim, que arrepiava tudinho, sabe? Quando passava, sei lá o que ela passava, eu sei que na hora que ela passava, dava que é isso, tem ruim. De igual modo, cada filme romântico aí, Titanic, sei lá o que você vê e chorou horrores, você também, Deus estava naquilo. Fala aí, que você não chorou lá, Jack, larga minha mão, miserável, morre, picolé, deixa eu viver. E aí você chora. Quantos? É porque Deus, não, então não seja governado por isso. Então, se não é para ser governado pela alma, se não é para ser um crente carnal, você tem que ser governado pelo Espírito. E você vai se relacionar com Deus, e Ele vai governar a sua vida através do Espírito, porque a primeira coisa é que Deus é Espírito. João capítulo 4, versículo 24.
Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, eu sempre falo algo muito importante para quem anda perto de mim. Se você lê a palavra de Deus, você vai encontrar o Senhor estabelecendo 5 ministérios. Não são 6, 7, 8, 9, nem 4. São 5. Quais são? Quem lembra? Profetas, evangelistas, mestres, apóstolos e pastores. Amém? Não tem o 6º ministério, que é o ministério de fiscal. Mas tem um monte de gente que se habilitou para esse ministério, que é uma maravilha. E aí ele vai para uma sala de aula, ou ele vem para um culto, ou ele vai para uma célula, com a pranchetinha na mão, a caderneta e a sobrancelha levantada. E ele vai fiscalizar a obra de Deus. Não gostei do louvor hoje, foi muito fraco. Não, nem chorei, não senti nada. Não, muito essas músicas. Não cantou Laura Salgueires, para mim não serviu. Não só isso, chega para a aula, não, esse professor nessa aula, não, ele leu a apostila, né? Se fosse para ler a apostila, eu lia na minha casa. Não gostei desse professor. Aí você está ali numa posição de avaliar. Não é isso que Deus chamou para fazer, querido. Você vai relacionar com Ele só pelo Espírito. Então é no Espírito que você vai julgar as coisas. Porque talvez o louvor que você está falando que não foi nada, que foi ruim, teve gente que teve experiências poderosas com Deus durante o louvor. E lembrando também que o louvor não é para você também não, viu, querido? Você está aqui para louvar e adorar quem? É o Senhor. Quem tem que achar bom o louvor é Ele, não é você. Amém? Então você faz isso sempre no Espírito. Então, para que você possa ter contato com a matéria, com o plano físico, você tem que ser matéria, corpo. Mas para que você possa ter contato com Deus, você tem que ser Espírito. Então não queira usar a matéria para ter contato com o Espírito. Entendeu? Amém? Arrepiou o quê? Seu corpo. Está na matéria aqui, no corpo, dá para pegar. Né? De repente passar um negócio, uma pena aqui na nuca, aqui também. Arrepia tudo. Né? Então arrepiar, lembra que eu falei, não é sinônimo de presença de Deus, amém? Ainda que se tiver presença de Deus, vai saber o que vai acontecer com você. Pode ser que arrepia, pode ser que chora, pode ser que dá risada, mas não tem uma cartilha para definir. Você não pode definir quando que teve ou não. Você tem que discernir sempre no seu Espírito, aleluia. Outra coisa, sinto de falar, talvez aqui eu estou ajudando algum líder de célula poderosamente aqui. Tem líderes que você olha, você fala naturalmente, não, esse irmão é uma bênção, esse irmão está envolvido, está conectado, está o tempo todo, e faz comunhão, e é agitado, e interage, e tem sabedoria. Ah, mas esse outro aqui, não, começou agora, tadinho, fraquinho demais. Aí você vai para a célula com um coração assim, você não recebe, porque você não recebe nada daquele que você não honra. Quando você entende que quem está acima de você, presta atenção no que eu vou te falar agora. Quando você entende que quem está acima de você foi Deus que colocou, você simplesmente submete, honra e recebe a vida que flui através deles. Então, o seu líder, seu discipulador, seu pastor, quem escolheu para cuidar de você? Foi o Senhor. Então, meu filho, quieta, vai submeter e vai receber no Espírito o que Ele tem para te dar. Não fica avaliando com critérios naturais. Segunda coisa, é que o novo nascimento também é algo que ocorre inteiramente no seu espírito. Abre aí João capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Então todo aquele que é nascido de novo é Espírito. Quando Adão pecou, ele morreu. Bem assim, sua descendência. Então quando alguém nasce morto no Espírito, porque faz parte da natureza caída do homem. Para que o Espírito seja vivificado, ele tem que crer que a consequência do pecado, que é a morte, foi depositada sobre Cristo na cruz. Quando você crê nisso, aí então a Bíblia diz que você nasce de novo. Você não é apenas salvo e agora está garantido sua entrada no céu, mas você vai viver com o seu espírito vivificado agora, tendo contato e relacionamento com Deus. Lembra que Jesus falou que veio para te dar uma vida, e uma vida em abundância. Só que muitos irmãos naturais classificam a abundância apenas por coisas materiais.
Então, se eu tenho muito dinheiro, eu estou tendo vida abundante. Mas não é isso, querido. Você tem abundância em todas as áreas. Mas tem algo importante que eu quero te falar agora. Presta atenção também aqui, poderoso. Semana passada eu não estava aqui à noite, fui pregar lá em Tumbiara. O pastor Renato foi enviado para lá. Eu fiquei muito feliz com o envio dele. Falei, vai mesmo, meu filho, porque daí eu fui surpreendido com a notícia que eu assumi a rede dele. Juntou com a minha, aleluia. Falei, então vai, meu filho. Nossa, o que é isso? Vaza daqui. E aí recebi a rede dele. Imagina, eu estou como quem sonha, porque agora juntou tudo. É a maior rede assim, que eu mesmo nunca ouvi falar. 1.152 adultos, 1.506 crianças. Que é isso? 210 células, somando as de adulto com criança. Maravilha. Mas isso porque você sabe, né? Porque eu mereço, porque eu sou bom, porque eu sou fera. Não, irmão, só uma pegadinha. É a graça e o favor de Deus. Que é isso? E aí o Renato, quer me ver mais um sinal de graça? O Renato é enviado, assume a igreja e sai de férias. O cara acabou de assumir, gente. Sumiu numa semana e já saiu de férias. Foi para resort, que maravilha. Mas aí, bom que sobrou uma beirinha, eu fui pregar lá. E lá eu falei isso daqui que eu vou falar agora para você. Foi uma grande bênção. E se você abrir aí os seus ouvidos espirituais, vai testificar no seu espírito aí, você vai sentir muita alegria e vai ser alimentado com isso agora que você vai ouvir. Amém? Está preparado? Aleluia. Presta atenção. A vida abundante que o Senhor nos garante é uma vida onde tudo que tem valor, Ele se encarrega de cuidar para nós e nos dá, e nós temos muita alegria de desfrutar disso. Então a sua casa, a sua família, seus relacionamentos, pessoas que estão perto de você, isso tem valor. Agora, coisas, carro, casa, que o dinheiro compra, isso tem preço. Qual é o problema de muitos irmãos? É que não consegue se alegrar por tudo que tem na vida, que tem valor, mas está triste porque não tem algumas coisas que tem preço. Mas isso é um engano, porque o que tem preço, o dinheiro compra. E o que tem preço está conectado, é cambial, está conectado no mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então isso que tem preço, que está ligado ao dinheiro, vai oscilar mesmo. Uma hora está bem, outra hora não está. Mas não é isso que determina o favor de Deus na sua vida, meu irmão. O que determina é que aquilo que tem valor, o próprio Deus se encarrega de fazer na sua vida, e está indo bem, cada dia está melhor aquilo que tem valor na sua vida, e aquele que começou a boa obra em você, ele vai concluir, e aquilo que você talvez ainda não viu, é certo que vai se cumprir, restauração de relacionamento, ter um casamento abençoado, ter filhos abençoados, e tudo quanto mais o Senhor colocou de desejo no seu coração, Ele colocou aí dentro, porque Ele mesmo vai se encarregar de cumprir para você. Amém? Mas não foca a sua vida naquilo que tem preço, porque isso facilmente é abalado. O pastor Luiz pregou isso há algumas semanas. Quando você estabelece que só vai ser feliz quando tiver algo, pronto, ficou fácil do diabo te atacar. Porque agora é só o diabo te resistir naquilo ali, que você vai falar que então nunca foi feliz. Não, você já é feliz, não é pelo que você vai ter. Você já é feliz pelo que você já tem. E o que você já tem? O próprio Deus veio morar dentro de você. E a sua alegria agora não é mais uma alegria que você traz de fora para dentro, como aqueles que estão no mundo numa sexta-feira no happy hour. Que acredite, irmãos, eu já dei uns rasantes no mundo lá, é terrível. Como que é o ambiente num barzinho, 5:30 da tarde, numa sexta-feira. Você chega lá, as pessoas chegam, tá faltando arrastar a perna, assim. Chega batido, cabisbaixo, aí começa. Beber e aquelas coisas todas, e na hora que termina, tá empolgadíssimo. Aí fala que tá feliz. Mas é uma felicidade verdadeira? Não é. Ele ingeriu essa felicidade enganosa através do álcool, das drogas, sei lá mais o quê. Mas qual que é o problema do dia seguinte? É que o efeito passou. Querido, você está aqui, você não precisa ter saudade de nada no mundo jamais. Porque nada que tem lá fora te preenche de alegria. O que te encheu de alegria foi o próprio Deus vir morar dentro de você. E agora a alegria que você tem não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Aí você faz umas loucuras dessas, de ligar para um cara para rejeitar uma proposta para ganhar 50 mil por mês, alegre, feliz. Não é doido um negócio desse? Aleluia. Continuando. Segunda coisa, então, é isso. Você nasceu de novo no seu espírito, tem a mesma natureza de Deus, e isso te leva para o terceiro ponto.
que é muito importante. Abre aí 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Presta atenção, queridos. Não sei quanto tempo de crente você tem, de conversão, de novo nascimento, mas uma coisa eu sei, você tem que aprender isso daqui agora. Que o conhecimento espiritual você adquire no Espírito. 1 Coríntios, então, 2,14, fala o quê? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Querido, qual que é o problema do mundo? É que tenta entender a gente e não dá conta. Por quê? Porque ele tenta entender com a alma, com a mente. Ele tenta entender com a carne. Não vai entender, para ele é loucura. É loucura eu ter aberto mão desse negócio. E pior que eu nem te contei é que logo depois eu abri mão da empresa que eu já tinha também. Por quê? Porque senão eu não seria pastor jamais. Como eu falei, ela concorria, abri mão, dei minha parte, saí e fui ser pastor. Aí eu falei que eu ia contar como que eu tive a convicção, né, a respeito do meu chamado. Teve um dia, eu gosto de contar essas histórias assim, porque gera fé no seu coração e talvez também te ajuda a discernir experiências que você teve. Teve um dia eu estava liderando uma célula, e aí no meio do louvor, eu sempre preparava o louvor com muito zelo, aquela coisa assim de gravar o CD na época. Hoje em dia ninguém mais mexe com isso, né? Tudo nos pendrive da vida, ou então está lá no celular, só joga no Bluetooth na caixinha de som, aleluia, né? Compartilha a lista, a playlist no Spotify. Na minha época não tinha nada disso não. Na minha época eu pegava um CD que tinha a entrada lá, que gravava CD e DVD, comprava 10, 20 CD virgem, e aí eu gravava um CD para cada membro da célula toda semana. Fiz isso só 5 anos e meio, enquanto eu liderei. O que eu fazia então? Preparava o louvor, selecionava as músicas e saía gravando o CD, e aí eu imprimia a letra da música. Então toda semana eu fiz isso. Durante 3 anos eu liderei 2 células ao mesmo tempo, uma na terça e uma na quarta. E eu não repetia, para não fazer no automático, o mesmo louvor de terça vai ser na quarta. Porque não, de repente Deus quer fazer diferente. Então eu orava, coisa toda. Então tinha semana que era tudo diferente. Por fim, me enchi de justiça própria agora, parece que eu sou fantástico fazendo. Você nunca fez? Não, vocês são simplesinhos demais, pelo amor. Estou brincando, misericórdia, volta para cá. O que eu fiz? Eu preparei o louvor da célula, separei as músicas, orei, senti alegria, fiz a sequência, igual ensina no manual da visão, né, a música do ato, do lugar santo dos santos. Maravilha, tudo prontinho. Mas enquanto eu preparei, não teve nada assim de ser ordinário. Chegou na célula, coloquei o louvor, passou a primeira música, passou a segunda, no final, Deus falou comigo algo. Deus falou, você nunca entendeu o significado real da letra dessa canção. Falei, como não? Sei cantar ela de cor, ué. Eu que escolhi para tocar o trem aqui, está escrita ainda no papel, lógico que eu entendi. Falou, não, aplica ela na sua vida. Transforma ela em oração para ver se você consegue. Senti claramente, era um grande desafio que eu estava tendo diante de mim. Por quê? Porque eu era alguém, trabalho com vendas há 22 anos, e que me especializei em conquistar objetivos. Então eu sabia o que eu queria, o caminho para chegar lá e os passos que eu tinha que executar. Então eu tinha meus sonhos para 1 ano, para 3 anos, para 5 anos, para 10 anos, para 20 anos. Se alguém me perguntava, como você vai estar daqui 10 anos? Eu tinha tudo desenhadinho, eu era o senhor da minha vida. Né? Eu aprendi isso assim. E aí eu converti, era algo que me confrontava isso. Porque meu sonho era ficar rico, como empresário, prosperar muito, aquela coisa toda. Aí então eu falei para os irmãos, eu vou ter que colocar aqui de novo a mesma canção, porque eu sinto que Deus quer falar algo comigo. Os irmãos, amém, essa música é benção. Aí eu coloquei. Aí na hora que começou a cantar, vou cantar um pouco aqui para vocês, não sai correndo não, por muito amor e carinho, fica aqui, persiste, logo eu acabo. Vai embora não. Comecei a cantar, e olha a gravidade da letra dessa canção. A quem tenho eu no céu, além de ti, e não há na terra quem eu queira mais que a ti, estou apaixonado, desesperado de amor, eu estou disposto a morrer por ti. E construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu. E aí a pior parte, assim, do trem mais pancada da vida. Abro mão dos meus sonhos,
abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti, abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Olha agora. Abro mão das riquezas por ti. Aí eu já estava quebrantadinho. Estou apaixonado, tão bonito. E aí eu falei, e agora? Será que eu dou conta de orar isso daqui? E aí eu fui falar para Deus, porque para mim estava tudo muito bem desenhado, empresário, bem-sucedido, rico, que ia virar o tio rico da família. Sabe, toda família tem um tio rico, não tem? Eu tinha um alvo de ser o tio rico da família. Eu já tenho um tio que é rico, meu alvo era passar ele. E aí o que aconteceu? Eu fui orar. Falei, Senhor, então está aqui. Estou entregando tudo. Os meus sonhos, meus planos, tudo. Mas agora o Senhor tem que me falar, o que o Senhor quer para a minha vida? Irmãos, eu ouvi audivelmente Deus falando, você vai ser pastor. Ai, sério, que bênção. Nossa, aí saltitando de alegria que você não imagina. Porque eu olhava ser pastor como totalmente oposto daquilo que eu idealizava. Porque eu idealizava gastar os meus dias em busca de riqueza. Agora eu vou gastar os meus dias ajudando o povo, cuidando de pessoas. Por fim, irmãos, estou aqui hoje. Posso te falar inúmeras experiências de provisão, de sustento, de milagres, de abundância, de coisas que Deus fez, que o dinheiro que eu ganhava, e acredite, ganhei muito dinheiro. Muito. Desde cedo, trabalhando com vendas, sempre ganhei muito bem. E eu não desfrutava do que o dinheiro poderia proporcionar. Por quê? Porque Ele era o meu Deus. Na hora que eu abri mão, fui servir o Senhor, mudei minha rotina de vida, priorizei as coisas do Senhor, fui me desligando dessas coisas, comecei a ter experiências. Fui onde nunca tinha ido, tive férias que nunca tinha tido, proporcionei para minha família coisas poderosas que nunca tínhamos vivido, e posso te dar dezenas de centenas de testemunhos de coisas poderosas que Deus fez, e que eu não tenho dúvida, fruto do amor dele por mim, não é pela minha obediência, Deus está me devendo, abri mão da minha empresa, agora Ele tem que me abençoar, não é isso não, é favor demais, irmãos, está aqui. Aí eu quero te encorajar a fazer algo. Olha o quanto que já tem favor na sua vida hoje, olha o tanto que Deus já fez sim, no seu espírito, aí dentro, você tem sim muitas razões para se alegrar, só que o diabo sempre tenta ficar jogando para amanhã a felicidade. Se amanhã der certo, se Deus fizer mais isso, amanhã aí você vai ser feliz. Mas no espírito, agora, enquanto eu estou falando, o Senhor está enchendo seu coração de alegria por tudo aquilo que Ele já fez na sua vida. E aí Ele vai renovando a sua esperança de que aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar. Muito mais ainda está por vir, amém? Deixa eu avançar. Quarta coisa, é que a adoração também é feita só no espírito. João capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito e deve, portanto, ser adorado em espírito. Por isso que você não deve ser natural, muito menos indiferente nos momentos de adoração, nos momentos de louvor, nos momentos de ofertar. Você tem que ser espiritual, irmãos, quando nós falamos a respeito de oferta das primícias, de entregar as primícias da renda. Acredite, isso não é um assunto natural, isso é 100% espiritual. E que o mundo não entende, tem como loucura, porque se discerne espiritualmente. Por isso que você não pode apertar no automático e falar, vou dar tanto e acabou. Não, você tem que orar, você tem que ouvir do Senhor. Hoje de manhã o pastor Marcos da Cruz, que ministrou aqui, ele estava falando que normalmente quando o pastor, antes da oferta das primícias, fala, então agora nós vamos orar pela oferta das primícias e você vai perguntar para Deus quanto é para você dar. Eu já ouvi um monte de história assim, de gente que ouve do Senhor algo e fala, não, isso foi o diabo, tá doido? Não, isso é demais, para que tudo isso? Vou dar 1/10 disso. Mas você acha que o diabo ia mandar você dar dinheiro na igreja, irmãos? Não. Mas o problema é que você não entendeu ainda, que se Deus pediu para você semear esse tanto de semente, é só porque Ele está querendo aumentar a sua colheita, querido. Tenha fé nisso, em nome de Jesus, aleluia. Quinta coisa, que você deve orar sem cessar no Espírito. Efésios capítulo 6, versículo 18.
com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Onde que você faz isso? No Espírito. Por isso a importância de você ser intenso na oração, de você orar em línguas e de você ter uma rotina de relacionamento com o Senhor. Mas se lembrando sempre de algo, não é um monólogo, não é você abrir a portinha do confessionário, despejar tudo que você tem para falar, fecha a portinha e vai embora. Eu sempre retrato isso. Imagina se você pudesse ver o Senhor na hora que você está orando. Com muitos acontece o seguinte: Deus está aqui, a pessoa chega, Senhor, é o seguinte, tal, vai me perdoando por isso, agora estou precisando disso, vai fazendo isso, em nome de Jesus, amém, e vai embora, e Deus fica. Foi embora. Não teve oportunidade. Presta atenção, querido, você vai conversar com uma pessoa, você fez uma pergunta, faz parte da educação, etiqueta, cala a boca agora, e aguarda a resposta. Fala que não é chato conversar com alguém que não cala a boca, não é verdade? Se você conhece alguém que está perto de você, não olha para o lado, não é uma indireta. Mas é muito ruim, você está no lugar, tem 1 hora, você não conseguiu falar nada, começou até a dar mau hálito na boca, tanto tempo que você está com a boca fechada, começou até a sentir um gostinho ruim já, do almoço. Por quê? Porque você não fala nada, só a pessoa que fala, só ela que fala, ela pergunta e ela mesma responde, pior que Faustão. Ela pergunta e ela responde, aí ela faz a tréplica, é um debate de um candidato só. É dureza. Não, querido, não faça isso com o Senhor. Você vai orar, pergunta aí, aguarda para responder. Creia no seu espírito, Ele vai te falar. Por que que muitas pessoas têm dificuldade de orar e oram pouco? Porque para ele a oração é algo ruim. É algo que ele vai ficar falando sem ter a certeza se tem alguém ouvindo e que por fim ele não ouve resposta nenhuma. É muito ruim você conversar também com uma pessoa que não conversa, não é verdade? Você faz a pergunta para a pessoa, ela responde como? Ou por monossílaba só. Sim, não, é. Não, pelo amor de Deus, eu estou perguntando para você, você acha que essa coisa aqui vai ser uma grande bênção na vida, tal. Fala mais. Ok. Fica ruim, quando você encontra uma pessoa dessa, você não tem prazer de conversar com ela. Pior, você até dá uma desviada. Não quer, você quer conversar com quem? Com quem dá atenção, interage, responde, e melhor, acrescenta naquilo que está sendo dito. Presta atenção, Deus tem para você um relacionamento extremamente saudável com Ele, onde você vai perder a noção do tempo orando, meu querido, onde você vai falar, vai ouvir a resposta do Senhor, e vai ter prazer na presença dEle. Não é você desviando de orar, e muito menos fazendo por obrigação, mas é fazendo porque entende que é o de melhor que você pode fazer. E também, quando você entende que você deve orar sem cessar no Espírito, o poder que isso tem, o que acontece com você? Você sempre quer orar, por tudo. Mas quem não desfruta disso, não entende o poder que a oração tem. Esses dias para trás, o irmão chegou, pastor, estou com uma situação muito complicada, assim. Eu falei, amém, irmão, vou orar por você. Ele, então, mas que mais? Que mais o quê? Você quer que eu vou lá resolver seu problema? Eu vou orar, ué, Deus vai fazer. Não, pastor, só orar não, ué. Tipo assim, né? Tem que fazer mais. Mas por quê? Porque ele não acredita no poder da oração. Porque a oração para ele é algo de cumprir tabela. Mas na hora que você desfruta de um relacionamento efetivo com Deus, e a oração tem o devido efeito na sua vida, quando alguém fala, vou orar por você, você fala, oh, aleluia. É mais um para conectar aquilo que está diante do Senhor, vai amplificar aquilo que eu estou pedindo. O que é isso? Quando 2 ou mais concordarem, ali o Senhor vai fazer algo poderoso. Então, o que é isso? Você vai orar por mim? Oh, meu irmão, obrigado. Essa é a atitude daquele que sabe o poder da oração. Amém. E avançando, 6ª coisa, caminhando já para o final. Então, não saia, quieta aí. Como dizia minha avó, sossega o funiquito, fica quieto. 6ª coisa, somos exortados a andar no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. É simples, irmão. Qual que é o termômetro para tomar decisão? É aquilo que você sente no Espírito, e não na alma, se você está com vontade ou emocionado querendo fazer.
Muitos irmãos rejeitam com muita facilidade algumas coisas que deveriam orar. E aqui agora eu preciso falar disso, porque algo está fresco. Eu estou com casos assim ao meu redor, na minha rede. Irmãos e irmãs que podiam estar orando um pelo outro, abrir os olhos e tal, né? Entrar em Canaã e viver a vida abundante, aleluia. Mas baseado em critérios naturais, não se dá nem o trabalho de orar. E rejeita com muita facilidade aquilo que pode ser da parte de Deus para você. Então nunca rejeite quando alguém falar, irmã, você já viu fulano? Não vira e fala, né, Deus me livre. Pode ficar ruim, porque se foi ele que Deus tem para você, agora vai demorar um pouquinho mais, porque vai ter que dar uma volta no seu orgulho, né? Você vai ter que vencer isso. Não, já falei Deus me livre para um monte de gente, como que eu apareço de mão dada com o irmão agora? Estou falando besteira? Não, então para com isso, criatura. Pelo amor de Deus, velho. Quem está solteiro aqui quer casar? Levanta a mão. A mão, não é dinossauro, tiranossauro, rex assinar a mão, levanta. Não abaixe. Em nome de Jesus, você vai ser espiritual. E vai olhar para o lado agora. E Deus vai te mostrar quem é agora. Vai, olha aí, aleluia. Ó, testificou aqui. 200 casamentos saiu daqui agora. Meu Deus do céu. Volta para cá. Agora percebe que muita gente já podia estar casada há muito tempo. Mas não está por quê? Porque é natural. E avalia naturalmente. Irmãos, quanto testemunho eu não tenho de financeiro para irmãos que pela fé falam, nós vamos casar. Está fazendo a corte, naturalmente não tem condição nenhuma de fazer nada. Mas quando vai ver, olha eu lá fazendo o casamento deles, feliz, comendo a entrada, prato principal e sobremesa, né, abençoando, aquela choradeira, catarreira, aquele negócio todo, e a família, e um monte de testemunho. De milagre, provisão, gente que chegou do nada e abençoou, e as coisas vão acontecendo. Agora, se você esperar, o cenário está perfeito para você entrar na terra de Canaã, querida, acredite, não vai entrar não. Por quê? Porque o que o povo espera é o seguinte, a promessa é Canaã. Então o negócio é ir chegando e tomando posse assim, sem ter que fazer nada. Mas aí chega e vem a notícia, não, calma aí, velho. Já tem um povo que mora lá, vai ter guerra, o povo vai resistir. Ah, é para guerrear? Ah, não, então eu vou ficar no deserto. Não, querido, às vezes você vai marcar o casamento e isso vai demandar muita fé, muita oração, muito jejum, andar por fé, ter que crer em diferentes circunstâncias. Pois é, essas são as batalhas que tem em Canaã. Qual que é a boa notícia que o profeta aqui está te dando? É que vai dar certo, em nome de Jesus. Aleluia. Uma dica agora, para encerrar esse assunto assim. Sai falando para todo mundo, irmão. Sabe aquelas pessoas, tudo que eu já falei para você, Deus me livre, esquece tudo. Você não estranhar se qualquer hora dessa eu aparecer de mão dada com uma e tal, não vem me questionar. Porque agora eu entendi que tem que ser pelo Espírito, aleluia. Glória a Deus. Estou falando que saiu uns casamentos aqui agora. 7ª coisa, penúltima. Servimos a Deus no Espírito. Irmão, algo muito ruim é você não servir a Deus. Eu preciso te dar essa notícia. É tudo colorido, tudo muito bom, tudo muito maravilhoso. A pregação da graça é uma grande bênção. Mais nada, calma, está tudo bem. Mas você tem a oportunidade de servir o Senhor. Não é obrigação. Não é que se você não servir, não tem graça para você, você está lascado. Né? Eu participei de uma igreja antes de vir para cá. Na verdade eu fiquei dos 6 aos 14 anos de idade lá, fiquei desviado até os 25 e converti com 25 aqui, e aí eu tive realmente uma experiência com Deus. Irmão, lá é o seguinte, pecou, acabou. Tem pecados que não tem, já era, não tem arrependimento não. E nas áreas sexuais principalmente. Aí o que aconteceu comigo? 14 anos, bonito demais, aquela coisa. Oh Deus. A autoestima aqui é boa. E aí, um laço do inferno, caí no pecado. Briguei com a menina lá, tá.
perdi a virgindade. Nossa, acabou, fiquei arrasado. Fui para o culto, falei, não, perdi a salvação, não tem jeito mais, não, Deus tem que abrir uma exceção para mim, pelo amor de Deus. Não, e eu fui falando o quê? Faço o compromisso que for, viro faxineiro da igreja, faço o que for, vou para a África, mas não posso ir para o inferno não, sou tão gente boa, só por causa disso. E aí eu fui para confessar para o pastor, e aí eu não tive coragem no começo do culto, eu falei, rapaz, na hora que eu falar, ele vai ficar tão arrasado, capaz que ele nem vai dar conta de fazer o culto, então eu vou deixar para o final. No louvor, eu não orava e nem chorava não, eu derretia, clamando assim, Deus, olha aqui o tanto que está bonitinho, eu chorando aqui, isso tem que te convencer, tem que ter algum valor um negócio desse, né? E aí na hora de ofertar eu rapei tudo, quase deu RG junto. Oh Deus. E aí por fim, antes da palavra aconteceu algo, o pastor falou, queria chamar aqui o irmão fulano e a ciclana, um casalzinho que tinha na igreja, lá não tinha corte, eles namoravam, cantavam no louvor. E aí na hora que chamou os dois, eu fiquei, uai, o que está acontecendo, gente? E aí de repente eles já vão chorando em direção ao pastor. Quando chega lá, o pastor fala, esse casal me procurou no começo do culto, e eles me deram a notícia que eles fornicaram, tiveram sexo fora do casamento, caíram num pecado mortal. Calma, a história não acabou não. E por fim, agora, os irmãos sabem que isso é um caso irremediável e que não existe mais lugar aqui no nosso meio para esses irmãos. Portanto, agora vocês podem ir e não voltem mais. Legal. E eu? Escorreguei na cadeira, falei, acabou, moço. Graças a Deus que eu não falei antes do culto. Senão ele ia falar, queria chamar aqui fulano, ciclano e o Rafael. Aí eu entendi, eu falei, ó, você quer saber? Não tem jeito mais pra mim, vou pro inferno, então agora bora abraçar o capeta mesmo, já era. E acredite, fiquei 11 anos nesse engano, irmão. Eu posso te falar o tanto que a lei mata. E aí, por fim, quando me falaram da graça, do favor, e que existia sim perdão para o meu pecado, e que eu não precisava ir para o inferno, eu poderia ser salvo, e não só isso, eu poderia servir. Eu falei, você está doido? Eu servi? Você não sabe da minha história. E o outro que estava me falando, falou, você não sabe da minha, sabe? Que a competição para ver quem presta menos aqui, eu ia ser acirrado. Então não vamos por esse caminho não, é a graça, o favor, então tem jeito sim. Irmãos, quando eu tive uma experiência com o Senhor na sala do apartamento dele aqui no Sudoeste, última quarta-feira de janeiro de 2007, minha vida nunca mais foi a mesma. Conheci o amor e a graça e o perdão do Senhor. E o que você acha que ficou no meu coração? Então agora eu estou salvo, está tudo beleza, vou viver minha vida? Não, é a convicção do quanto você foi perdoado e amado que te dá vontade de servir um pai que te ama tanto. Mas algo muito ruim é quando você descarta o servir por causa de coisas naturais. Eu quero te falar, isso não agrada o Senhor. Quando você fala, eu preciso focar na minha carreira, eu preciso ter mais tempo para trabalhar, eu não tenho tempo de servir o Senhor. Hoje, eu preciso te falar isso. Existem tantos irmãos hoje, e particularmente eu, nesse tempo de igreja, nunca vi tantos casos de irmãos, principalmente porque fazem curso, lê livro, e pessoas que incentivam tanto você a olhar para você, investir em você, na sua vida, na sua capacitação, e cuidar daquilo que diz respeito apenas a você, e irmãos preciosos que estavam no nosso meio liderando, discipulando, e que simplesmente têm aberto mão de tudo para focar em si mesmo, no seu sucesso, nos seus sonhos, na sua carreira. Eu quero te falar, isso entristece muito o coração do Senhor. Porque imagina se a pessoa que te ganhou para Jesus, um dia antes tivesse decidido não servir a Deus para focar só nela. Não tivesse pregado para você, você não tivesse sido alcançado e não estivesse aqui hoje. Mas eu preciso te falar mais. Quantas pessoas você já não foi usado por Deus para alcançar até hoje? Você vai parar? Você vai desistir disso? Você vai mudar de vida? Porque você quer focar na carreira, você quer ganhar mais dinheiro? Acredite, irmãos, esse não é o caminho, jamais será.
Pastor, mas eu não posso prosperar mais? Pode, mas é buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 15, diz que todas as coisas existem por amor a vós. Abre aí, 2 Coríntios 4, 15, aleluia. Todas as coisas, porque todas as coisas existem por amor a vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Agora vê se tem sentido. Tudo que existe por amor a você, e você vai gastar sua vida correndo atrás disso? Não, se a coisa só existe por amor a você, é ela que tem que vir ao seu encontro. Sabe Paris? Não é Parecida não, Paris, França. Sabe Paris? Londres, Miami, Disney, que mais? Dubai, fui lá já, topíssimo. Sabe esses lugares, tudo Israel, tudo existe por amor a você. Você vai lá sim, querido, pode ficar em paz. Você não precisa largar de servir a Deus para focar na carreira, para realizar o sonho de ir em Paris. Se lá só existe por amor a você, busque em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. Deus vai te levar em Paris, Deus vai fazer tudo que Ele mesmo colocou o sonho no seu coração. Amém? Você entendeu tanto que isso é grave e te deixa meio doido, quando você entende que tudo existe por amor a você, quando você entende, por exemplo, gerou um desejo, orei por isso, gerou o desejo, alinhou, os astros, deu tudo certo, eu estou querendo agora na metade do ano levar meus filhos na Disney, aleluia. Você se alegra por mim, aleluia, para Deus. E aí eu vou ter que ir junto para levar eles, vou ter que levar a mãe deles junto, você sabe, não dá para só mandar os meninos, né? Então, um tem 13, outro tem 9, vou ter que levá-los. Então nós vamos para os Estados Unidos, eu creio em nome de Jesus. Não deu certo ainda não, eu não tenho R$1 para ir para lá, muito menos dólar, porque não tem, mas eu creio que eu vou. Ter a convicção que lá só existe por amor a mim, te enlouquece na medida do seguinte, é como se lá, agora, só porque Deus gerou o desejo no meu coração de ir lá se tornou a minha festa de aniversário. Como que eu não vou? Deu para entender? Eu não tenho opção não, eu tenho que ir. Se eu não vou, é uma desfeita enorme, só existe por amor a mim. Pronto, agora eu vou ter que ir lá. Olha que maravilha. Tem um monte de lugar que eu creio que só existe por amor a mim, eu vou lá também. Outra coisa, tem um monte de coisa de comer que eu creio que é inventado por amor a mim. Oh, vou comer tudo, aleluia. Só o que envolve vegetal e legume que não. E para encerrar, a última coisa, os irmãos, o louvor pode subir, e você pode ficar de pé agora, que nós vamos encerrar falando disso, e vamos orar. Romanos capítulo 2, versículo 28. Romanos 2, 28. Porque não é judeu quem é o apenas exteriormente, e nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e a circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Presta atenção, porque é no seu coração, é disso que eu quero falar agora. É no seu coração, né? Aqui é lógico que a Bíblia está retratando o coração como sendo o seu espírito, onde ele move. É no seu espírito, é no seu coração, é que Deus testifica as coisas a seu respeito. É no seu coração, é no seu espírito, que as convicções são geradas. Mas também é lá que o diabo tenta gerar as dúvidas, tenta gerar a angústia, a ansiedade. Presta atenção, querido, olha aqui para mim. Quando você crê na bondade, no amor e no favor de Deus, seu coração se enche de expectativa de coisas muito boas. E eu estou aqui como ministro de Deus para te falar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado. Irmãos, os sonhos de Deus, os caminhos dele são maiores, mais altos do que os seus. Só que você precisa confiar exclusivamente no fato de que você tem a mesma natureza, você é filho, você tem contato, intimidade, comunhão e comunicação e relacionamento, e que por isso, porque Ele te ama, tudo que aconteceu até aqui hoje, Ele providenciou e já fez. Você não precisa ficar ansioso pelo dia de amanhã, você não precisa permitir que o seu coração, as dúvidas venham te dominar, você não precisa gastar os seus dias triste, abatido, porque alguma coisa ainda não aconteceu como você gostaria. O Senhor te trouxe nesse lugar aqui hoje, para encher o seu coração de alegria com algo simples.
Você é muito amado por Ele. Oh, meu irmão, quanta revelação da parte de Deus você não tem tido acesso. Quanta verdade da palavra e do evangelho da graça não tem sido ministrado para você. Você quer valorizar isso? É só lembrar que aquela igreja que expulsou aquele casalzinho e que eu saí de lá fugido, para nunca mais voltar, ela ainda está lá. E ainda tem gente lá, ouvindo semana após semana, que depende dele, da pessoa, ser bom, perfeito, para poder entrar no céu. Quantas e quantas pessoas estão aí fora debaixo de opressão, de acusação, de angústia, porque se sentem rejeitadas por Deus, por causa do seu passado, do seu histórico ou do seu pecado. Irmão, você está aqui comendo e se alimentando semanalmente do favor, da graça e do amor de Deus. E hoje eu creio que se você ainda não tinha tido revelação disso, o Senhor falou com você. O que determina que a porta vai abrir não é quem está batendo nela, mas é quem está do lado de dentro, com a mão na fechadura, doido para abrir a porta para você. Querido, nós vamos orar agora por um breve momento. E vai ser a sua oportunidade de exercitar o seu espírito, de fluir nele, de deixar agora no seu espírito essa convicção que talvez você não estava tendo, essa paz que talvez tinha ido embora, essa angústia que talvez está tomando seu coração. Vai ser a oportunidade de agora, no seu espírito, no íntimo, de algo poderoso acontecer. Mas presta atenção, naturalmente ao seu redor, pode parecer que ainda nada mudou, a situação ainda é a mesma. Pode ser que na hora que você terminar de orar, seu primeiro impulso seja de abrir o celular, e agora que você descobriu que dá para consultar a conta, né, porque eu te falei, talvez, você não sabia, você vai consultar para ver se alguém fez um depósito lá, poderoso, sem você saber, né, e é algo que vai resolver todos os seus problemas. Pode ser que Deus faça isso? Pode, Deus pode tudo, irmãos, mas e se Ele não fizer? Essa é a grande questão, é se você vai permanecer feliz, mesmo sem esse grande depósito ter caído na sua conta. É se você vai permanecer feliz crendo que dia a dia o Senhor não vai apenas suprir, mas vai superabundar a graça e o amor dele na sua vida. Pode ser que não caia esse grande depósito, pode ser que a cura não seja algo instantâneo, pode ser que um processo comece na sua vida hoje, mas se no seu interior, no seu espírito, você tiver essa convicção de que algo aconteceu, não foi comum, não, essa oração eu sinto que um marco foi estabelecido na minha vida, o antes e o depois, creia, vai desencadear um processo de muitas bênçãos na sua vida daqui para frente. A oração tem esse poder. Talvez você veio nesse culto hoje como só mais um culto, mas eu quero te encorajar, talvez, fazer a oração mais poderosa que você já fez na vida, a mais ousada, assim como eu, de uma maneira enlouquecida, abri mão dos meus sonhos, dos meus planos, de tudo que estava no meu computador, organizado nos arquivos, já com as fotos do que eu teria, e eu pus fogo em tudo. Assim como aquele dia um marco foi estabelecido antes ou depois, eu mudei totalmente o rumo da minha vida, para focar naquilo que agora o Senhor que me falou que é o que Ele queria para mim. Talvez é isso que vai acontecer com você agora. Você vai orar e você está triste porque você não tem algo, mas o próprio Deus agora talvez vai falar com você. Não fica triste com isso não, porque o que eu tenho para você é muito melhor que isso. Vou encerrar falando isso, um exemplo que o pastor Marcos da Cruz deu hoje de manhã. Que ele falou que foi no cinema com os filhos dele para assistir Vingadores 4. O Thanos, sabe? O último aí que tá. Agora nós estamos esperando a continuação, porque não é possível que todo mundo virou pozinho, né? Vai ter que ter alguma coisa, eu mesmo estou indignado. Mas volta para cá. Ele foi no cinema e na hora que ele estava lá assistindo um filme de herói da Marvel, do lado dos filhos, com a sala de cinema lotada, aconteceu algo. Ele teve uma experiência no espírito. Ele conta que na hora lá que estava lá no planeta do Thanos, lá, os heróis esperando ele chegar, tem uma cena lá. Quantos assistiram esse filme? Pode confessar, irmão, não é carnalidade não, o filme é bom. Volta para cá. Ele conta que, eu estou dando um spoiler poderoso aqui, para quem não viu. Ele conta, tem uma hora lá que o Doutor Estranho, que ele tem a pedra do tempo, então ele vai para o futuro, para o passado, aquela coisa toda. Ele está lá numa loucura do negócio lá, mexendo igual um doido lá, né? Quem viu sabe o que eu estou falando. E quando acordam ele daquilo lá, ele fala: eu fui no futuro, através da pedra poderosa aqui.
E eu vi 14 milhões e tantas mil possibilidades da gente resolver esse problema com o Thanos aí. Só em uma delas nós conseguimos vencer ele. Nessa hora o pastor Marcos da Cruz falou que começou a chorar no cinema. Olha que loucura. Imagina quem olhou para ele e falou: tá chorando do quê? Foi nem uma parte de alguém morrendo, ele só falou um trem, ninguém nem morreu ainda. Se fosse na hora do pozinho no final, beleza, vamos chorar, porque tá doido, morrer esse tanto de herói. Mas ele falou que algo no espírito aconteceu. Deus falou com ele: isso daí é só filme. Eu sou o verdadeiro Deus do tempo. E eu vi todas as possibilidades do seu futuro. E o caminho que eu escolhi para você é o melhor. Permanece, fica nele. Você vai viver o melhor. Ele começou a chorar na sala de cinema. Só de falar aqui dos Vingadores, estou cheio de espírito. Olha aqui, meu irmão. O Senhor escolheu o melhor caminho para você. Fui visitar uma célula essa semana e falei a respeito daquilo que Deus falou comigo. João capítulo 15, coloca aí, irmãos. Vamos orar, você vai orar alinhado com isso. João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aleluia. Os macucos tudo já foi arrancado de você. A embreeira toda de lei, essa praga do inferno de merecimento, tudo isso já acabou na sua vida em nome de Jesus. Você já está limpo pela palavra da graça e do favor de Deus, amém? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Passa aí o 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e queimam. Mas, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Não sei o que é que você precisa, o que eu sei é o que está no meu coração aqui agora. Esse não é um culto comum, essa oração agora não é comum, e Deus escolheu esse dia para estabelecer um marco na sua vida, para que você tenha uma experiência no seu espírito como nunca antes, e agora uma convicção poderosa vai ser gerada dentro de você, e aí agora você vai permanecer com facilidade, crendo, olhando só para Ele, acreditando que o caminho que Ele escolheu para você é o melhor, e nesse caminho por onde você está andando, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Com esse coração, com essa simplicidade, você vai fechar os seus olhos, vai começar a orar e vai pedir isso para o Senhor. Fala comigo, eu quero ouvir o Senhor, move no meu espírito, gera essa convicção. Talvez alguns aqui terão visões, talvez alguns aqui se lembrarão de sonhos há muito esquecidos. Talvez você vai agora reativar a sua fé para coisas que você já tinha parado de orar. Eu não sei o que vai acontecer, o que eu sei é que nunca mais você vai ser o mesmo. Nunca mais você vai dar respostas que te afastavam do Senhor. Você está permanecendo, está conectado, e no seu espírito agora Deus está movendo. Oh, meu irmão, ore, flua. Oh, chocotolô, você quer ter,